uma interpretação um pouco mais clara do texto. Outro princípio que é interessante e por demais importante é, ao analisar um texto, você observar o contexto histórico. E quando eu digo um contexto histórico, eu estou me referindo não só à história ali em si, que está incluído o texto, mas também à história cultural que está por detrás. Isso é muito importante na compreensão de algumas passagens bíblicas, pois se você jogar fora todo o contexto histórico, o que realmente estava acontecendo, se o escritor bíblico estava em meio a uma guerra, se ele estava num cativeiro, se ele estava no deserto, se ele estava vivendo momentos de paz, se a nação de Israel estava vivendo um tempo de lutas ou de guerras, tudo isso vai influenciar também na interpretação do texto. Então o contexto histórico não pode ser jogado fora, porque ele forma como um pano de fundo para a compreensão daqueles que agora estão lendo, possam entender que por detrás dos escritos existe um tempo histórico. Eles estavam vivenciando alguma coisa. E isso pode ser a chave de muitas interpretações, de uma interpretação correta do texto, a questão histórica. Por isso, a necessidade de se entender o contexto histórico do povo bíblico ali, do tempo que eles estavam vivendo, como eles viviam, qual era a cultura do povo, qual era a língua que eles falavam. Entende? É muito mais profundo do que as pessoas podem imaginar. Não é como na sorte colocar um texto aqui e tentar interpretá-lo, mas entender em qual contexto ele se encaixa. Por que foi falado aquilo? Um tempo atrás, um obreiro de uma determinada igreja me questionou a respeito dos usos e costumes que Paulo fala ali aos Coríntios. Por exemplo, o costume da mulher usar véu e a questão do cabelo da mulher. Outra, do homem não ter o cabelo crescido, porque diz Paulo ali no contexto que era vergonhoso para o homem ter o cabelo crescido. E se nós não entendemos o contexto histórico, cultural daquela época, e principalmente para qual cultura que Paulo está escrevendo, nós certamente teremos dificuldades. Então, se analisarmos nessa passagem em si, que eu estou citando aqui como exemplo, poderia dar vários outros tipos de exemplos, mas citando esse exemplo especial, nesse mesmo contexto que Paulo escreve também, Paulo diz que as mulheres deveriam ficar caladas nas reuniões e que se elas tivessem porventura alguma dúvida, perguntassem aos seus maridos em casa. Imagine no século XXI se nós levarmos e trouxermos essa palavra como algo a ser praticado nos dias de hoje. As mulheres não puderem falar nas igrejas. Imagine como seria. Hoje nós já temos pastoras, nós temos mulheres de Deus aí trabalhando na obra do Senhor, como também já havia no Novo Testamento. Mas é fato que nós temos que entender o contexto que Paulo está escrevendo. Paulo ele tem um cuidado muito grande com a igreja e principalmente na questão de trazer escândalo ou motivo de escândalo à igreja, ao evangelho. Então, na cultura da época, era vergonhoso uma mulher se colocar em público para falar, para ensinar. Assim como era vergonhoso naquela época e naquela ocasião, naquela cultura ali do povo da cidade de Corinto, o homem ter o cabelo grande era vergonhoso. Assim como a mulher ter o cabelo curto era vergonhoso para ela, por isso a necessidade do véu ou de ter o cabelo grande, o cabelo crescido. Então Paulo, prevendo que a igreja poderia se escandalizar com alguma coisa daquele sentido, ele já colocou aquela regra daquele momento, para aquela ocasião, naquele contexto cultural. Então é bom entendermos o contexto para sabermos o que de fato está por detrás daquela ordenança e daquele conselho de Paulo. Então, eu observo que o contexto histórico é muito importante na interpretação bíblica. E por último, e não menos importante,
eu gostaria de citar a questão da simetria bíblica. Por que a simetria bíblica ela é importante? Ela é um dos pontos mais importantes da hermenêutica bíblica. Porque já que a Bíblia interpreta-se a si mesma, que é a regra áurea da hermenêutica, então ela tem que haver dentro dela uma simetria. Ela tem que ser de forma que ela comece, tenha um meio e tenha um fim. Ela tem que se autoafirmar. Livro após livro, a Bíblia tem uma sequência. A Bíblia tem um meio. A Bíblia tem um fim. Ela começa com a promessa de um Salvador em Gênesis. No meio dela, nós vemos os profetas profetizando a respeito desse Messias. No Novo Testamento, o surgimento desse Messias. E no Apocalipse, o final do Novo Testamento, tem ali o fim dos tempos, tem ali o retorno desse Messias em glória, desse Messias que veio, foi rejeitado pelos seus e agora retorna para reinar para todo sempre. Então essa simetria bíblica, ela mostra que a história faz sentido. Então quando nós olhamos para essa simetria, que vai sendo escrita por cerca de 1.600 anos, nós percebemos que mesmo os autores, os escritores, vivendo em tempos diferentes, em lugares diferentes, falando às vezes línguas diferentes, eles concluem, eles chegam ao mesmo denominador. Primeiro, que o Antigo Testamento aponta para o Cristo, o Novo Testamento nos mostra o Cristo e a sua obra no Evangelho, nos Evangelhos, e depois o Espírito Santo realizando a obra em Atos dos Apóstolos e também no restante das demais cartas às igrejas. Então, querido, o que eu gostaria de deixar claro aqui é que a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática. Nós cremos neste livro sendo ele infalível, inerrante. E para interpretarmos o que está escrito neste livro, nós precisamos dessas regras. Nós precisamos nos aprofundar. A sequência dos vídeos que eu irei fazer, permitindo Deus, nós falaremos a respeito de como utilizar essas regras que eu coloquei aqui, simplificando aos irmãos, de como colocá-las em prática. Como nós fazemos realmente uma interpretação do texto, utilizando a exegese, essas ferramentas saindo da teoria e sendo colocadas na prática. E nós praticaremos juntos, mostraremos como funciona a exegese bíblica, para que possamos ter uma compreensão das Escrituras. Eu espero que eu esteja ajudando, espero que eu esteja alcançando o objetivo, que é trazer um entendimento, uma compreensão mais clara da Bíblia Sagrada, e que nós juntos possamos crescer em graça e conhecimento.